Então, eu vou dar um barulhinho aqui, então a gente começou a gravar. Vamos lá, então. Eu já coloquei aqui, né, incorporar o lúdico, né? É uma metodologia curricular, uma estratégia fundamentada na teoria do desenvolvimento cognitivo. Então, quando a gente fala de Piaget, a gente fala muito do cognitivismo, tá? E a parte aqui do lúdico, né? Então, essa implicação, a prática, né, dessa teoria, o que o professor poderá fazer? Então, alternativa A, né, apresentar um jogo pronto para que a criança possa reproduzir a tática empregada pelo adulto, né? Então, é como se a criança tivesse que seguir um padrão, uma norma, né? No caso, a gente já fala até a questão de normatização, uniforme, né? Tem aí um sentido negativo, tá? Então, já coloquei aqui na legenda riscos, né? Vermelho aqui errado e o azul é o que está certo. Então, ficou errada por causa desta palavra, tá? Vamos lá, letra B. Utilizar o fascínio que, como adulto, exerce com as crianças, tornar agradáveis situações por si enfadonhas, né? Então, cuidado. Eu sempre falo assim, como uma alternativa está errada, né? As quatro maneiras. Então, às vezes, por causa de uma palavra negativa, tá? Às vezes, pela falta de conteúdo, né? A omissão, às vezes pelo excesso de conteúdo, e uma alternativa que ela estaria certa para uma outra questão, para um outro artigo, não para aquele artigo aquele assunto da questão, né? Então vamos lá. Então, no caso aqui, ficou errado, tá? Se tornou errado aqui por causa de enfadonhas, né? Deixa eu colocar aqui. A alternativa ficou errada por causa da palavrinha enfadonhas, ok? Pronto. Vamos lá. A letra C. Explicitar as regras de um determinado jogo para que o educando possa acompanhá-la, né? Então, aqui está falando que ele vai explicitar as regras de determinado jogo, né? Para que o educando quem é? O aluno, né? Possa acompanhá-lo. Então, quando eu falo, eu estou explicitando, estou falando as regras do jogo, você tem que cumprir, né? O caso, esse aluno, ele vai acompanhar. Então, é o que? Não desperta a criatividade do aluno, né? Porque ele tem que seguir as regras do jogo, né? Então, no caso aqui, essa alternativa, né? Ela está errada, tá? Por causa do quê? Regras de um determinado jogo, tá? Então aqui é mais a regra, tá? Vamos lá. A letra E, vamos para a letra E aqui. Iniciar suas aulas com uma atividade recreativa, tá? Independentemente de conteúdos de aprendizagem que introduzirá a seguir. Cuidado com a vírgula, tá? Cuidado aqui com a vírgula, que as vírgulas elas são traiçoeiras, tá? Então, por exemplo, vamos iniciar as aulas com uma atividade recreativa. Até aqui tudo bem, tá? Até aqui, atividade recreativa, tudo bem. Só que aí vem vírgula, independentemente, tá? No caso, aqui, ó, independente, né? Independente dos conteúdos de aprendizagem. Então, não depende, né? Independente de qualquer conteúdo de aprendizagem. Não é bem assim, tá? No caso, esse independente
dos conteúdos de aprendizagem tornou o quê? Negativo, tá? Alternativa, tá? Então, claro, a alternativa correta, né? Vamos lá. A letra D, né? Incentivar a atuação plena dos alunos em situações compatíveis com suas disposições e tendências, abrindo espaço para o novo e desconhecido, né? Então, o Piaget sempre tinha aquele olhar, né, para a criança no seu trabalho, ele ficava a metros de distância, só observando ali as características, né, as reações das crianças, tá? Então, no caso aqui, né, a alternativa correta, e deixa eu assinalar aqui os pontos positivos, né? Incentivar a atuação plena dos alunos em situações compatíveis com as suas disposições e tendências, abrindo espaço, ó, abrindo espaço para o novo e o desconhecido, tá? Então, esses aqui são os pontos, né, as características aí positivas, tá? Então, a alternativa correta é a letra D, por isso que eu falo tanto daquela tabela, né, dos pontos positivos e negativos. Então, assim, nós conseguimos chegar na alternativa correta, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão aqui, né, para Piaget, o desenvolvimento cognitivo, então, já anota aí, né, construtivismo, tá? Construtivismo e cognitivismo, tá ligado ao Piaget e também à epistemologia, tá? Epistemologia está muito ligado também ao Piaget, né? A epistemologia humana. Então vamos lá. A letra A, através do aparecimento de uma nova possibilidade orgânica nesse indivíduo, né? Então, ele está falando da parte cognitiva. Então, ele diz que o aparecimento de uma nova possibilidade orgânica, né? Aqui, possibilidade orgânica. Então, orgânico, tá? Não está ligado a esse cognitivismo, tá? Depois eu vou estar explicando aqui esse ponto. Vamos lá, letra B. A partir do equilíbrio superior desse indivíduo. A gente não está falando aqui, né, de um equilíbrio superior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de inferior, superior, tá? Então, tem que ter sempre o que é o espírito de coletividade, de grupos, de equipes, tá? Então, esse equilíbrio superior, tá? Aqui, desse indivíduo. Então, superior ficou negativo. Vamos lá. Através de ações destinadas a atribuir significações, né? Então, vamos deixar aqui de stand-by, tá bom? Essa aqui. A letra E, através da aceleração do processo de aprendizagem, né? Então, o lado cognitivo ele não vai acelerar. Não existe o mais inteligente ou menos inteligente, tá? Essa coisa cognitiva. Vamos ficar entre o C e o D aqui, né? Vamos analisar. Também tem um detalhe, sempre nos concursos ficamos com aquelas duas alternativas. Então, aquela que tiver um ponto mais característicos à pergunta é a alternativa correta, tá? Então, vamos ler a letra D. Através através de constantes desequilíbrios e equilibrações, tá? Então, aqui
está falando o quê? Do cognitivismo, né? Esse desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Então, aqui está falando o quê? Através de ações, e aqui através de constantes desequilíbrios e equilibrações. Então, assim, o conhecimento ele é construído dia a dia, né? Não é algo perfeito, tem as suas imperfeições, tá? Então, nós temos que o quê? Qual é a balança? Através de constantes, né? Se eu estou falando de constantes, eu estou falando de equilíbrio, né? Então, aqui está falando o quê? De desequilíbrios e equilibrações. Então, eu tento equilibrar esse meu desequilíbrio. Tá? Então, é constante, né? É até um pouco assim, vou explicar assim, a música do Raulzito, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, é uma metamorfose. Nós nos debatemos, nos questionamos constantemente, mas será que isso está certo? Então, nós temos que ter, como diz o Paulo Freire, esse espírito de criticidade, tá? Anota aí, Paulo Freire, criticidade. Então, eu lendo as duas alternativas, né, eu vejo que a letra D, ela tem mais ênfase, tá? O outro diz o quê? Através de ações destinadas a atribuir significações. Não é para atribuir significações. Então, é através dessas constantes desequilíbrios e equilibrações, tá? Então, no caso aqui, é a letra D, tá? Aqui. Então, através de ações destinadas a atribuir significações. Quando você atribui uma significação, você tá definindo aquela pessoa. Então, você não pode definir aquela pessoa, senão você está fazendo o quê? Um julgamento, tá? Eu sei que, às vezes, são essas definições que os examinadores pedem de vocês da prova. Então, através de cada alternativa, você pode ver que cada alternativa, na verdade, é o quê? É como se você está resolvendo uma questão de prova, né? Que a CESP, por exemplo, ele conta cada alternativa como ponto, né? Então, no caso aqui, eu tenho que resolver as outras para poder chegar nesse resultado. Então, para você ir bem no concurso, você tem que ter o domínio de todas as alternativas, você saber o que significa cada uma, e através das palavras positivas e negativas você consegue chegar lá, tá? Vamos lá, então, vamos para a terceira. Então, vamos lá, o terceiro. É sobre o conhecimento, né? Sobre o conhecimento, segundo estudos desenvolvidos por Piaget, avalie as afirmativas a seguir. Então, Piaget está falando sobre o conhecimento. Então, sobre o conhecimento, né, nós temos 4 afirmativas, e ele está falando aqui, estão corretas, né? Apenas. Qual que está correta? Quais das alternativas estão corretas? Então, vamos ter que ler uma por uma, tá? Então, vamos lá. É o resultado, né? O primeiro, é o resultado das ações e interações do sujeito com o ambiente onde vive, né? Vamos lá, é o resultado das ações e interações do sujeito com o ambiente onde vive. Então, lembra aquilo que eu falei para vocês, que o Piaget ele ficava de longe observando as crianças,
Então, essas ações e as interações do sujeito, esse sujeito é a criança, com o ambiente onde vive, né? Então, o ambiente pode ser a sala de aula, o ambiente pode ser uma praça, o ambiente pode ser um parquinho, entendeu? Então, a primeira, ela está correta, tá bom? Vamos lá, o segundo é uma construção que vai sendo elaborada desde a infância, através de interações do sujeito com com os objetos que procura conhecer, né? Então, vamos lá, é uma construção que vai sendo elaborado, né? Elaborado desde a infância, sim, tá? Elaborado desde a infância, através de interações, né? Nós interagimos, né? Nós não somos robôs, com os objetos que procura conhecer, né? Esses objetos que nós procuramos conhecer. Esse objeto pode ser qualquer coisa, né? Um brinquedo, né? Algo desse tipo. Então, essa construção, ela é elaborada sim, tá? Aquilo que eu falei para vocês, o azul é o quê? É positivo, né? Estou colocando tudo positivo aqui. E essas interações, interações dos sujeitos, né? Ela é importante, né? Que até tem a questão do interacionismo. Piaget e Vygotsky falam do mesmo assunto, desse interacionismo, tá? Apesar deles falarem coisas diferentes, né? O Piaget fala das fases de desenvolvimento da criança, o Vygotsky já fala do ZDP, na zona de desenvolvimento proximal, o Vygotsky fala, né, do conceito histórico crítico, o Vygotsky fala da família, do ambiente, né? O primeiro ambiente da criança é a família, né? Tanto que está na nossa Constituição, né? A questão da família, né, o Estado e a família, LDB, o Estado e a família, né? Então aqui o primeiro e o segundo aí positivo, ok? Terceiro, é o resultado de uma inter-relação, entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, né? Vamos lá, é o resultado de uma inter-relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, né? Então, até aí, sim, né? É o resultado de uma inter-relação sujeito e esse objeto, né? Então, eu e esse objeto que eu desejo, né? A ser conhecido. Então, há uma inter-relação aqui, ó, a palavra-chave, tá? Então, essa inter-relação, ok. Se eu estou interrelacionando, é entre, né, o sujeito e o seu objeto. Então, a inter-relação aí positiva, ok? Vamos lá, a gente não tem 1, 2, 3, 4, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 seria o quê? A letra C, certo? Que não tem 1, 2, 3, 4, todas as alternativas. Nós vamos entender por que, que a 4 ela está errada, tá? Vamos lá. 4. 4. O resultado da interação, esse resultado da interação entre os sujeitos com o ambiente escolar. Opa, esse resultado da interação entre os sujeitos com o ambiente escolar, tá? Cuidado, anota aí. Piaget e Vygotsky não falam de escola, tá? Piaget e Vygotsky não fala de escola. Eles falam de crianças, sujeitos, tá? Então, aqui ficou errada aí a nossa afirmativa, tá bom? Ó, seguindo, né? Seguindo aí a nossa legenda.
Ok? Então, no caso, a alternativa aí. Ok. Vai confundir aqui. Pronto, a letra C. Vamos lá, vamos para o próximo. Segundo a abordagem piagetiana do processo de ensino-aprendizagem, então, vocês podem ver que todo edital está falando dessa aprendizagem. Aprendizagem para lá, aprendizagem para cá. Aprendizagem está ligada ao quê? Ao Piaget e ao Vygotsky, tá? Quando a gente fala de aprendizagem. Mas, professor, não está escrito no conteúdo programático, não está escrito Piaget nem Vygotsky, mas está escrito aprendizagem. Pode estudar os dois, tá? Pode estudar os dois. Então, vamos lá. Vamos aqui dar uma lida. Vamos lá. O ensino é diretivo. O ensino é diretivo e deve enfatizar a transmissão de conteúdos. Ó, transmissão de conteúdos que devem ser aprendidos passivamente. Passivamente pelo aluno, né? Então, já encontramos aí duas palavras negativas, tá? Passivamente e transmissão de conteúdo. Quem fala de transmissão de conteúdo? Paulo Freire, tá? Ele fala dessa educação bancária. Transmissão de conteúdo tem um fator aí negativo, tá? Então já está de vermelho aí. Vamos lá. O professor é mediador. O professor é mediador na promoção da descoberta e da construção do conhecimento pelo aluno, né? O professor ele é mediador, né? O professor é mediador na promoção da descoberta e da construção do conhecimento pelo aluno. Ah, nossa, professor, mas tem muita coisa positiva aí, né? Que legal, que bom, né? Deve ser essa letra B. Calma, deixa ela de stand-by aí, não assinala nada. Vamos ler as outras para ver qual que tem mais, né? Mais sentido aí. Eu vou explicar depois o porquê. Vamos lá, então. Letra C. O objeto principal do ensino, né? O objeto principal do ensino deve ser a formação política do sujeito cognoscente, né? Cognoscente, né? Então, o objetivo principal do ensino é formação política. Lembra lá o PPP? O PPP é o quê? O projeto político pedagógico, né? Não é só a formação política, mas a formação pedagógica, né? Não só político, tá? Então, toma cuidado aí, não só político. Então, essa aqui não é, porque deve ser a formação política. Cuidado com o deve ser, tá? Vamos lá. O ensino deve ser centrado nos aspectos afetivos, garantindo a aprendizagem significativa. Aprendizagem significativa, beleza, né? Quem fala da aprendizagem significativa é o Ausubel, né? Mas nós estamos falando de Piaget aqui, né? Piagetiana. Então, o cuidado que o ensino deve ser centrado nos aspectos afetivos. Quando a gente fala aspectos afetivos, a gente fala muito do Valon, né? Então, aspectos afetivos. Mas aqui centrado é o quê? Centrado tem um caráter negativo. Centrado tem que ser o quê? Descentralizado. Centralizado é negativo. Negativo. Então, só em fechar essa palavra já estaria já
Negativo, tá? Incorreto aí. Então, vamos lá. O professor é mediador na promoção da descoberta e da construção do conhecimento pelo aluno? Sim, tá? O professor é mediador, ele é mediador, sim, na promoção da descoberta, né, dessa construção do conhecimento. A palavra-chave é o quê? Conhecimento. Então, conhecimento é o quê? Nada mais, nada menos do que epistemologia. E o Piaget fala de quê? De epistemologia, que fala do quê? De conhecimento, tá? Então, aí, letra B, tá? Letra B aí, a alternativa correta. Ok, vamos lá. Piaget, então vamos lá, Piaget. Piaget chamou os dois primeiros anos que tem, né, essa fase do desenvolvimento da aprendizagem, né, os dois primeiros anos do desenvolvimento intelectual da criança como período, né, os dois primeiros anos, bebê, né, no caso, não tem avaliação, não tem aprendizagem, não tem condicionamento, tá? Não tem esquemas, então não tem condicionamento, nem aprendizagem, e nem a questão de avaliação em bebê, né? Não. Então, no caso aqui, né, não vou nem, eu vou logo para a correta aqui, tá? Então, aqui, ó. Sensório motor, tá? Os dois primeiros anos, o desenvolvimento intelectual da criança é a letra A, o sensório motor, tá vendo? E tem questões que a gente bate o olho em 30 segundos, resolve. Você não precisa ficar 4 minutos aqui, né? Então você resolve aí, você vai ter mais tempo para resolver interpretação de texto, né? Vamos lá, aqui já é uma questão longa, né? Vamos lá, vamos analisar aí. Então, Piaget e Vygotsky assumem posições diferentes em relação aos impactos da aprendizagem sobre o desenvolvimento e, por consequência, no papel da intervenção pedagógica. As premissas das teorias de Vygotsky são, respectivamente. Eu vou contar aqui um segredo para vocês, tá? Vocês, aluna do VIP, eu vou contar uma coisa para vocês. Onde eu estou selecionando aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são, claro, questões, são perguntas, né? Então, no concurso público existe eu chamo texto de apoio, tá? As duas primeiras linhas aqui, isso é um texto de apoio, tá? O texto de apoio são questões verdadeiras, tá? São verdadeiras. E existe a voz de comando. A voz de comando, as premissas das teorias de Vygotsky as premissas aqui do Vygotsky e Piaget são, né? O que são as premissas, né? O que são essas teorias, tá? Tem que estar na ponta da língua no dia da prova, tem que estar afiado aí o que são essas teorias, tá? Mas vamos lá. Ah, professor, tudo bem, vamos lá. O que é texto de apoio, né? Vocês têm a biblioteca, tá? Vocês têm a biblioteca. E através da biblioteca, vocês têm mais lá de 50 questões, 300 questões. Então, vocês podem estudar através das perguntas. Todas as perguntas são verdadeiras, tá? Claro, tirando a banca CESP, né? Mas aqui as perguntas são verdadeiras, tá? E, professor, que informação que eu posso tirar aqui? Que o quê? Vygotsky e Piaget assumem posições diferentes. Realmente, né? Eles assumem posições diferentes em relação aos impactos da aprendizagem sobre desenvolvimento e, por consequência, no papel da intervenção pedagógica. Eles sempre falam da questão dessa intervenção pedagógica, né? É necessário essa intervenção. E eles falam da questão dos impactos da aprendizagem.
Então, os dois, quando tiver assunto aprendizagem no seu edital, que tem, né, em todos os editais tem essa palavrinha mágica, né? Aprendizagem. Então, aprendizagem são os dois, meu. São os dois estão presentes aí nos concursos, a palavrinha mágica, né? Aprendizagem. Então, só que eles têm posições diferentes. Por quê? Porque Piaget fala de desenvolvimento, né? As fases do desenvolvimento. O Vygotsky fala de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. O Vygotsky também fala, né? Ele fala também da família como primeiro ambiente da criança, e tem outras circunstâncias. O Piaget já fala de epistemologia genética, né? Então, tem várias coisas aqui dentro das alternativas. Eu nem li as alternativas, tá? Estou falando aqui com vocês. Vocês podem fazer uma leitura sobre as perguntas, tá? Vocês podem estudar através de perguntas, só lendo as perguntas, tá? Que é eu chamo texto de apoio, né? Opa, eu pensei que era o azul, era o vermelho. Então, vocês podem estar estudando através de perguntas, é um nível mais intermediário, avançado, né? Mas vocês podem tirar proveito das perguntas. Mas vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, letra A. Letra A. A abordagem sócio-histórica de Vygotsky postula que o desenvolvimento se segue à aprendizagem, enquanto a epistemologia genética de Piaget reconhece que o desenvolvimento se subordina à aprendizagem. É o que eu falo para vocês, gente, cuidado com a vírgula, tá? Sempre quando você for ler questões, toma cuidado com a vírgula, ok? Então, vamos lá. A abordagem sócio-histórica de Vygotsky postula que o desenvolvimento se segue à aprendizagem, tá? Enquanto a epistemologia genética de Piaget reconhece que o desenvolvimento se subordina à aprendizagem, né? Então, vamos, né, deixar aqui de stand-by, tá? Vamos lá, letra B. A epistemologia genética de Piaget sustenta que a aprendizagem não tem impacto decisivo no desenvolvimento, enquanto a abordagem sócio-histórica de Vygotsky postula que o único bom ensino é aquele que se sucede o desenvolvimento. Então, aqui já tem coisa errada, tá? Vamos lá. A aprendizagem não tem um impacto decisivo? Claro que tem. A aprendizagem tem impacto, sim, tá? O não aqui deixou. Ai, caramba. Foi errado aqui. Deixa eu ver. Ah, pronto. Melhorou. Vamos lá, então. Aqui, não, tá? Cuidado aqui, não. Não ficou errado, tá? E aqui tá falando que o Vygotsky postula que o único bom ensino é aquele que sucede o desenvolvimento. Cuidado com não, com apenas, com único, tá? Único. Cuidado com essas palavras, tá? Ok? Então vamos lá, letra B. A abordagem histórica de Vygotsky postula que a aprendizagem não tem um impacto decisivo no desenvolvimento, enquanto a perspectiva histórico-cultural de Piaget propõe simultaneamente a aprendizagem do desenvolvimento. Cuidado que o examinador, ele gosta de fazer trocadilhos, tá? Histórico-cultural, quem é? É Vygotsky, não é Piaget, tá? Então aqui, quando vocês pegam um item errado, já não precisa nem ficar lendo os outros, né? Claro, também tem a regra negativo com o negativo dá positivo, mas a vírgula, ó, separou o sentido, tá?
Enquanto a perspectiva histórica, ó, quando eu falo histórico-cultural de Piaget, meu, já está errado. Histórico-cultural é de Vygotsky. Pronto. Letra D, a abordagem sócio-histórica de Vygotsky, aí beleza, tá certinho. Postula que o único bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, enquanto a epistemologia genética de Piaget, epistemologia genética é do Piaget, tá? Falei epistemologia humana, desculpa, tá? Epistemologia genética, é do Piaget, tá? Postula que a aprendizagem segue ao desenvolvimento, né? Então, segue sim, né? Mas aqui postula o único bom se adianta ao desenvolvimento. Não, a pessoa aprende pela família. Se essa família ela é bem desenvolvida, não sabemos. Então, não é o único, tá? Ele diz que é pela sócio-histórica, né? O único bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Não, não, não é o único bom ensino, tá? Então, por exemplo, só para vocês entenderem o que é o Vygotsky, esse ZDP, né? Por exemplo, naqueles filmes, tem um restaurante chique, a pessoa não sabe como se comporta. O que ela faz? Ela fica olhando a outra pessoa, né? Ele fica olhando aí a outra pessoa, fica observando, né? Vamos lá, letra E. A abordagem sócio-histórica de Vygotsky reconhece que a aprendizagem não tem um papel decisivo, não tem, enquanto a epistemologia genética de Piaget, né? Então já sabe que a epistemologia genética é de Piaget, tá? A epistemologia. Sustenta a aprendizagem que segue ao desenvolvimento, né? Então, não tem papel decisivo. Como não tem papel decisivo essa condição sócio-histórica de Vygotsky, né? Não tem. Então, cuidado, né? Cuidado aí com as palavrinhas negativas, tá? Cuidado. Então, no caso aqui, né, não é o E, não é o D, não é o C, não é o B, então sobrou qual? Sobrou o A, né? Então vamos lá, o A estamos falando aqui da epistemologia genética de Piaget, tá? Epistemologia genética do Piaget, e está falando que o Vygotsky postula o desenvolvimento se segue a aprendizagem, né? Ele postula isso mesmo, tá? Então, deixa eu colocar aqui em azul, tá? Esse desenvolvimento da aprendizagem, os dois falam de aprendizagem, fala desse interacionismo, ele também fala da epistemologia genética de Piaget, que o desenvolvimento, esse desenvolvimento, ele se subordina à aprendizagem, ó, A com crase, ó. Tá bom? Então aqui a alternativa é a letra A. Vamos lá, o sétimo, de acordo com Piaget, né? De acordo com Piaget, a maioria das crianças de 8 anos apresenta um desenvolvimento cognitivo. O Piaget fala muito de cognitivismo, tá? Ele fala muito da epistemologia, né? Da epistemologia aí genética, né? Então ele fala que o Piaget, gente, só para você ter uma ideia, ele é o Einstein da educação, né? O Piaget foi até condecorado pela rainha, né? Então ele é o Einstein da educação. Então, aqui para Piaget, né? Então, essa fase, quem é? Vamos lá. É sensório motor? Não, não é sensório motor, tá? Não é sensório motor. Representacional nem existe, tá? Nem existe. Pré-operatório existe.
operatório formal existe, mas aqui é 8 anos, tá? 8 anos. Então, nesse caso, né, de 3 a 7 anos é o pré-operatório, de 3 a 7, tá? No caso, como são 8 anos, né? O bebê é o que? É sensório motor, né? O bebê, mas não é bebê aqui, tá? É 8 anos. Então, é o operatório concreta. A última fase é o operatório formal, a última fase, tá? Então, nesse caso aqui, é o operatório concreta, tá? Operatório concreta aí, letra A. Beleza? Vamos lá. Vocês veem que tem sempre na prova questões rápidas de serem resolvidas, né? É aí que vocês vão ganhar tempo. Vamos lá. As afirmações abaixo expressam características de abstração reflexiva descrita por Piaget, exceto, né? Cuidado, gente, cuidado, muita gente erra nesse exceto, tá? Exceto, eu quero uma alternativa que esteja o quê? Errada, tá? Exceto, eu vou encontrar uma coisa errada. A coisa errada é que na prova vai estar certo, porque está pedindo o quê? Exceto. Então vamos lá. As afirmativas abaixo expressam características da abstração reflexiva, né? Então, a pergunta aqui, né? Abstração reflexiva. Então, vamos ler aqui, né? Na abstração reflexiva, a criança cria e introduz relações entre os objetos, né? Então, vamos lá, deixa eu assinalar aqui com uma outra cor para mostrar a palavra. Todas estão relacionadas à palavra abstração reflexiva, tá? Então, abstração reflexiva, de novo, a abstração reflexiva e abstração reflexiva. Então, as 4 alternativas estão falando dessa abstração. Então, vamos ver o que está de errado. Então, eu vou assinalar três alternativas aqui, né? O risco azul, né? O risco azul e uma é o risco vermelho, né? Então, vamos aqui deixar tudo azul, né? Vamos ver aqui né? Qual que está incorreta. Vamos lá, então. Então, a letra A. Na abstração reflexiva, a criança cria e introduz relações entre os objetos, né? Então, vamos lá, canetinha azul, né? Vamos lá, canetinha azul. Então, a criança, ela cria e introduz relações entre os objetos, nessa abstração reflexiva. Reflexiva é o quê? Reflexo, né? Ela sofre aí o quê? Reflexiva, né? Então, no caso, é sempre, né, construído aí por regras, né? É construído no objeto essa abstração de propriedades, no caso, duas expressões que têm o mesmo significado, então, sempre relacionado aos objetos, né? Sempre relacionado aos objetos. Então, vamos ver o que tem aí de objetos, tá? Então, vamos lá. A letra A, né? Então, a criança cria e introduz relações entre objetos. Opa, então aqui tem um objeto. Vamos lá. A abstração reflexiva e a abstração reflexivante são duas expressões que têm o mesmo significado. Será? Vamos ver aqui. A abstração reflexiva é a abstração das propriedades observáveis no objeto. Ó, de novo aqui o objeto. Então, essa abstração reflexiva é uma abstração das propriedades observáveis no objeto. Nesse objeto, ele observa propriedades que são
que tem uma abstração, tá? Tem uma abstração. Essa pergunta no concurso, ela foi bem elaborada, né? Já tem um nível aí para intermediário para difícil, né? Então nós temos que, mas caramba, professor, eu não sei o que que essa abstração reflexiva me pegou, e agora, como é que eu vou resolver isso? Então a gente assinala o quê? Eu assinalei aqui todos, né, dessa cor, né, aqui laranja aqui para vocês, né? E aí eu peguei o assunto, a abstração. Claro, elas estão em todas as alternativas. Então, o que que eu vou pegar agora em comum? Objetos, ó, no objeto, entre objetos, e aqui está falando se essa abstração reflexiva e reflexivante, as duas expressões têm o mesmo significado. Opa, não sei. Deixa eu ler a letra B. O conhecimento lógico matemático é construído por uma abstração reflexiva. Gente, o que que é lógico matemático? O nome está falando é lógica, né? Então não vai ter uma abstração, algo imaginário, né? 2 mais 2 é 4, né? É matemático. Ali é lógica, né? Uma esfera ou um cilindro, ele rola, né? Então, isso é lógico dentro da geometria, dentro da aritmética das contas. 2 mais 2 é 4. 2 elevado ao cubo, né? É o quê? 2 vezes 2 vezes 2, né? Que dá 8. Então, é lógica. Se é lógica, não tem uma abstração, tá? Por mais que eu não saiba o que que é abstração reflexiva e abstração reflexivante, por mais que eu não saiba, eu estou falando isso você, tá? É para você estar resolvendo essa questão, você pega o quê? Se eu estou falando de algo abstrato, se eu falar que é lógico, lógico é o quê? Lógico matemático é o quê? É antônimo, né? É antônimo lá no português, né? Qual é o antônimo de belo? É feio. Então é o quê? São os opostos. Então ele não é construído, tá? Por mais que eu não saiba a letra C, eu sei o que é a letra B. Então a letra B, ela vai me responder que não é construído, tá? Porque aqui eu fiz o quê? Lógica, peguei todas as palavras reflexivas, está envolvido a um objeto, peguei a letra A e B, a e D não é, então vou ficar entre o B e o C. Então, para eu ficar entre o B e C, eu sei o quê? Que a lógica matemática não é uma abstração, ela é real, tá? Essa aqui foi uma questão um pouco mais difícil, tá? Mas é questão de interpretar. Vamos lá. Identifica aqui verdadeiro ou falso para as seguintes afirmativas, tá? Então, vamos lá. A pedagogia tradicional está articulada com uma concepção inatista da psicologia, né? Vamos lá. A, a pedagogia histórico-crítica, na teoria de Vygotskiana, sua base de compreensão nesse desenvolvimento da consciência, tá? Primeiro, né, o Vygotsky, ele é o quê? Psicólogo, né? O Vygotsky é o quê? É psicólogo, ok? Então, no caso aqui, o Vygotsky fala dessa teoria histórico-crítica, tá? É ligado ao quê? Uma consciência. Então, aqui, assinalar os exemplos que apresentam uma sequência correta, tá? Então, vamos lá, uma sequência correta. Então, no caso aqui, né, essa pedagogia, né, essa pedagogia tradicional,
ela está articulada com uma concepção inatista da psicologia, né? A nossa pedagogia, né? Então, no caso aqui, né, sim, né? Ela está articulada assim, essa concepção inatista. Então, a pedagogia histórico-crítica, a teoria de Vygotsky, né, está relacionado à compreensão do desenvolvimento da consciência, sim, né? O Jean Piaget é considerado o pai da concepção construtivista, que eu acabei falando, né? Do cognitivismo e do construtivismo, tá? Sim, tá? Vamos lá. Tem todos verdadeiros aqui? Não, né? Não tem todos verdadeiros. Então, se eu já achei 3 verdadeiros, então é a letra B, né? Mas vamos ver se o último é falso. Então, a pedagogia da Escola Nova, gente, foi o Anísio Teixeira, tá? Era tipo uma escola na qual as crianças aprendiam lá, os meninos marcenaria, né? E as meninas corte e costura, né? A pedagogia da Escola Nova partia pelo pressuposto de que a inteligência é determinada pela herança genética. Meu, herança genética. Se eu estou numa escola que os meninos vão ser marceneiros, pedreiros, carpinteiros, de onde vem essa herança genética? E as meninas vão ser costureiras, né? Então, a escola nova é um outro ritmo, tá? Havendo pouca influência do meio. Não, uma total influência do meio, tá? Uma influência total do meio. Então, aquele professor ensinava você trabalhar, né? Trabalhar aí como pintor, carpinteiro, pedreiro, cozinheiro. Não, cozinheiro não, que eram atividades das mulheres, né? Então, que era um pouco década de 30, de 40, de 50, uma sociedade aí bem conservadora, tá? A gente fala de escola nova, a gente fala do Anísio Teixeira. Inclusive tem o instituto lá, INEP, é o do Anísio Teixeira que aplica provas do Enem. Vamos lá então para a nossa última questão. Vamos lá. Incorreto, incorreto. Vamos lá. Considerando os estágios de desenvolvimento cognitivo de Piaget, vou marcar a alternativa incorreta, né? Então, vamos lá. Então, esses estágios do desenvolvimento cognitivo, né? Vamos lá aí, vamos lá. Ok. Então, a reversibilidade é a capacidade que as crianças adquirem no período de operações concretas que se dá ao pensamento a possibilidade de fazer operações inversas. Opa! Essa reversibilidade, a capacidade que as crianças adquirem no período de operações concretas que dá ao pensamento a possibilidade de fazer operações inversas. Então, aqui está falando sobre os estágios de desenvolvimento, aquilo que está o quê? Está incorreta, tá? Cuidado, aqui está incorreta. Vamos ler a letra B. A aquisição da função simbólica abre para a criança a possibilidade de desenvolver uma diversidade de linguagem que ela passará a usar na exploração do seu universo cultural, né? No seu universo aí cultural. Letra C. Estudar sobre os átomos e moléculas é mais apropriado na adolescência porque é o período que a pessoa inicia o desenvolvimento do pensamento abstrato. Abstrato, né? Então a gente falando aí de átomos e moléculas, tá? Perfeito, perfeito aqui. Então, vamos encher de azul, né? Então eu quero o quê? A vermelha, que é o quê? Incorreta.
tá? Então, os átomos e moléculas na adolescência, né, é mais fácil porque eles têm um pensamento abstrato, tá? Tem um pensamento aí abstrato. Vamos lá. A aquisição da função simbólica, a aquisição da função simbólica abre para a criança a possibilidade de desenvolver uma diversidade de linguagem, ela passará a usar na exploração do seu universo cultural. Eu sempre falo isso para as alunas. Você tem uma nova palavra, pesquise esse significado, esse sentido dessa palavra, né? Então aí positivo, né? Essa diversidade, né? A palavra da moda aí, diversidade e essa exploração a exploração do seu universo cultural, tá? Então aí positivo. Vamos lá. A reversibilidade é a capacidade que as crianças adquirem no período de operações concretas, né? As operações concretas e que dá ao pensamento a possibilidade de fazer operações inversas. É reverso, né? Ao contrário, essa reversidade, tá? Essa reversidade. Então, aqui no caso, né, a alternativa que está incorreta, né? Vamos lá. A letra D, né? A permanência do objeto, essa permanência do objeto é um conceito de Piaget, construiu para explicar o momento em que os bebês acreditam na existência de um objeto desde que esteja em seu campo de visão, né? Vamos lá. A permanência do objeto é um conceito de Piaget que construiu para explicar o momento em que os bebês acreditam na existência de um objeto desde que esteja em seu campo de visão, né? Então, o Piaget, né, ele fez um trabalho com os bebês, mas foi um trabalho relacionado ao quê? Ao egoísmo, né? Os bebês são muito egocêntricos, tá? Então, aqui ele fala da existência desse objeto desde que esteja em seu campo de visão, né? Então, Piaget ele fala muito da questão assim do bebê relacionado ao egoísmo, né? Então, aqui ele diz que a permanência do objeto é um conceito que Piaget construiu para explicar o momento que os bebês acreditam na existência de um objeto, desde que esteja em seu campo de visão. Não precisa estar em seu campo de visão, tá? Porque o bebê não trabalha só com a questão do objeto, né? O bebê, ele é a pessoa mais egocêntrica, por quê? Porque ele arranca das mães de qualquer pessoa através do choro, né? Falo bebê mesmo, 3 meses, 2 meses, né? Até um mês, né? Bebê mesmo. A forma dele se comunicar é através do quê? Do choro, né? Então existe o choro de mãe, o choro de leite, o choro porque está mijado. Então a linguagem da criança é o choro, tá bom? Então, aqui, nesse desenvolvimento cognitivo, tá? No caso aqui, a incorreta seria a letra D, tá bom? A letra D. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Interromper gravação. Gravação.